Olá, boa noite. Ensino, pesquisa e extensão. Esse é o tripé que dá base às atividades desenvolvidas na Universidade Federal de Berlândia. Para 2019, estão previstas mudanças na área de extensão na educação superior brasileira. Saiba mais agora no Jornal da UFO. A partir do próximo ano, tem mudanças na resolução que determina as diretrizes para as políticas de extensão nas universidades brasileiras. Veja. No dia 14 de dezembro, o Ministério da Educação assinou a resolução que estabelece as diretrizes para as políticas de extensão da educação superior brasileira. Além disso, regulamenta o Plano Nacional de Educação e prevê, dentre outros aspectos, a inclusão da extensão nos currículos e projetos pedagógicos dos cursos de graduação. Aprovada por unanimidade pelo Conselho Nacional de Educação, em decisão publicada em 27 de novembro no Diário Oficial da União, a normativa define conceitos, diretrizes e princípios para a extensão em todo o sistema de educação superior do país, bem como estabelece parâmetros de avaliação, registro e planejamento das ações extensionistas. As instituições de educação superior terão até o dia 14 de dezembro de 2021 para implantação dos dispostos nas diretrizes. Essa normativa é inédita no país e, após o artigo 207 da Constituição Federal de 1988, é o documento mais importante para guiar as ações extensionistas desenvolvidas nas instituições, que terão 3 anos para se adaptar às normativas. Para participar do Jornal da UFO de hoje, nós convidamos o pró-reitor de Extensão e Cultura, Hélder Eterno da Silveira. Boa noite, pró-reitor, bem-vindo. E também aqui comigo está o pró-reitor de graduação da UFO, Armindo Quilice Neto. Olá, professor, bem-vindo. Oi, boa noite e obrigado pelo convite. Nós que agradecemos a presença de vocês. Hélder, vou começar com você. Vamos explicar para quem nos assiste aí de casa o que são essas mudanças e o que esperar então para o próximo ano. Que bom. A universidade, nos processos e na formação, nos cursos de graduação dela, ela sempre se pauta por algumas dimensões. A dimensão técnica, a dimensão conceitual, a dimensão estética, a dimensão ética, que está presente em todos os cursos de graduação. Faltava uma dimensão já prevista desde a Constituição de 1988, que é a dimensão socio-referencial, que vem da ação extensionista, da participação em ações extensionistas. Nesse sentido, nos últimos anos, tanto esta universidade quanto outras universidades públicas e privadas, junto do Conselho Nacional de Educação, vem trabalhando para discutir como que o processo de extensão poderia ser incorporado ao desenvolvimento profissional, tanto na graduação quanto na pós-graduação. E isso aconteceu neste ano, no dia 14 de dezembro, quando o ministro da Educação homologa as diretrizes nacionais da extensão universitária para todas as instituições públicas, privadas, comunitárias no Brasil, que a partir de então terão 3 anos para se adaptarem com relação aos seus currículos. Talvez esta seja uma das mudanças mais profundas dos projetos pedagógicos, porque ela envolve todos os cursos da universidade, dessa universidade e das outras do país, na inclusão dessa dimensão socio-referencial que é a extensão nos currículos. Certo. E, pró-reitor Armindo, como que o senhor também vê essas mudanças? Olha, a extensão ela já ocorre dentro da universidade, na apresentação, já desde a Constituição de 88, a extensão é quase que uma obrigatoriedade da universidade, dos professores, dos técnicos administrativos e dos estudantes. Mas faltava uma regulamentação disso para que a extensão fizesse parte do currículo escolar. Então, na proposta de um projeto pedagógico, quanto que um curso deve aceitar de que a extensão seja credenciada por aquele curso para a formação de um estudante. Então, eu penso que essa resolução proposta pelo Conselho Nacional de Educação
e homologada pelo Ministério da Educação no último dia 14, eu penso que ela veio trazer legitimidade e dar reconhecimento para a implementação da extensão nos currículos do ensino superior. O nosso papel agora é fazer com que a extensão se realize sob o ponto de vista da composição do currículo escolar. Falando então sobre essa realização da extensão, vamos explicar, Helder, para quem nos assiste, que a extensão ela é fundamental, é uma forma de mostrar, trazer para a sociedade, de fato, o que é construído de conhecimento dentro dos muros da universidade. Exatamente. A universidade não é uma ilha. E quando nós organizamos a atividade de formação dentro da universidade, seja na graduação ou na pós-graduação, nós temos que considerar as demandas sociais. Nós temos que considerar os problemas e as questões que estão colocadas, os dilemas que estão colocados na sociedade de um modo geral, na comunidade de um modo geral. Então, a extensão é esta via de mão dupla, não é só para mostrar o que nós produzimos de conhecimento na universidade, mas é para que esta produção do conhecimento dentro da universidade tenha um sentido social e resolva esses dilemas e se debruce sobre esses dilemas. Isso dá um sentido de complexidade e também de comprometimento social daquilo que nós fazemos. É importante sinalizar que nós não estamos falando aqui de um processo assistencialista. Por exemplo, o Hospital de Clínicas exerce o assistencialismo, e é muito bom que exerça esse assistencialismo. Mas a extensão, no outro sentido, é a tematização dentro da graduação e em projetos de mestrado, doutorado, da pós-graduação, de questões que sejam ligadas aos aspectos sociais. Então, por exemplo, nós temos uma série de projetos que se relacionam com idosos, com crianças com alguma deficiência, com adultos com deficiência. Nós temos projetos com agricultores locais da cidade, nós temos projetos com a comunidade escolar, com os professores que estão em processo de formação. É disso que nós estamos falando. Nós temos projetos dentro da bioengenharia que se relaciona com uma produção de tecnologias assistivas para deficientes. Então, é uma infinidade de assuntos e de temáticas que podem compor o dia a dia da universidade nos cursos de graduação e da pós-graduação. Isso vem enriquecer aquilo que nós fazemos. Dá um sentido, né, professor Armindo, dá um sentido muito real ao que nós fazemos e ainda gerando, obviamente, melhoria e transformação social. São mais de 1000 projetos atualmente? Registrados hoje no nosso sistema, porque nós já temos um sistema de informação e registro de extensão, que é o CIEX, tem 1.132 projetos cadastrados no sistema hoje. Então, esperamos que nos próximos anos a gente continue com esse processo de cadastramento, até porque a dinâmica da universidade também funciona tanto da distribuição de orçamento, quanto da valorização dos professores na progressão, eles têm reconhecido também as suas atividades extensionistas, que pode se dar em 5 modalidades, através de projetos, de programas, de cursos, oficinas, de prestação de serviço e de eventos. Certo, então são várias formas, né, de se desenvolver a extensão na universidade. E, professor Armindo, na sua opinião, por que é importante que os alunos e também a comunidade acadêmica como um todo se envolva nesse processo de projetos de extensão e tantas essas outras modalidades explicadas pelo professor Helder? Já está estabelecido que o papel da universidade, ou seja, a formação universitária, o aluno passe pela experiência do ensino, que é a sua aprendizagem do conteúdo historicamente estabelecido por aquela área de conhecimento, que ele passe pela experiência da pesquisa que o próprio professor, dentro de sala de aula, deve desenvolver com este aluno, experiências de pesquisas no campo do ensino, que a nossa universidade, que as aulas não sejam aulões, mas que o professor planeje o trabalho dele dentro do semestre, em que ele ensina, mas ele também promove atividades em que o aluno
aprenda a partir de experiências de pesquisa e não só de ficar ouvindo o professor. Então, o professor tem que planejar. Agora, o professor precisa pensar que 10% do trabalho que ele desenvolve em sala de aula, que o curso em que ele está inserido desenvolve em sala de aula, 10% das atividades precisam ser voltadas para essas questões colocadas, que é a extensão. Ou seja, o estudante ele precisa ter a experiência do ensino, da aprendizagem, da relação que ele tem com o seu professor. Ele precisa passar pela experiência da pesquisa, porque se ele não vivenciar a experiência da pesquisa na graduação, ele terá dificuldade de fazer pesquisa na pós-graduação. Então, a graduação pode estimulá-lo a desenvolver a pesquisa e também, agora, a extensão. O estudante passa pela experiência da extensão, da relação com a comunidade, da relação com determinados segmentos da comunidade em que aquele curso possa se inserir, dentro de projetos estabelecidos. E tudo isso de forma registrada, é onde a gente possa estabelecer uma forma onde o professor registre essas atividades, que o aluno, no final do curso, tenha como demonstrar que ele participou dessas atividades. Ou seja, a formação da universidade passa pelo ensino, pesquisa e agora extensão. Tem um desafio muito grande que o Armindo está dizendo, que é fazer isso de maneira integrada. Isso. Não é fazer o ensino, fazer a pesquisa e fazer a extensão. O artigo 207 da Constituição já fala da indissociabilidade. E este talvez seja o grande desafio. Além de incluir 10%, que é uma métrica que poderia ser outra, maior, por exemplo, mas é fazer com que estas atividades se integrem, ou seja, que o professor dentro de sala de aula eleja situações reais do mundo contemporâneo, desses dilemas que estão aí presentes, para que tematizem a formação dele dentro do seu processo de ensino. Que as atividades de pesquisa escolham situações e casos reais para que se debruce sobre essas situações e, a partir disso, produza um conhecimento que tenha e que gere um impacto de melhoria das condições de vida da população de um modo geral. Então, este é um grande desafio. Não é só apenas uma estratégia de colocar 10% da extensão como se fosse um algo a mais da instituição. Não. É dar sentido ao que nós já fazemos, né? Ou ampliar o sentido daquilo que nós fazemos com essas questões sociais e de modo muito integrada. Por isso que a universidade, a partir da resolução que vai ser estabelecida internamente, tendo como parâmetro as diretrizes nacionais da extensão, ela obviamente vai se voltar para os sentidos que o ensino e a pesquisa terão a partir desse envolvimento, desse imbricamento com a extensão. Certo, daqui a pouco então a gente continua a nossa conversa. Hoje é dia de conferir as oportunidades do nosso quadro Editais UFO. Boa noite, pessoal. O ano está acabando, mas já tem oportunidades para 2019. Olha aí as dicas. A partir do dia 2 de janeiro, você já pode se inscrever no concurso para técnico administrativo em educação da Universidade Federal de Uberlândia. São 35 vagas no total, 24 de ampla concorrência e o restante para cotas. O cargo é de assistente em administração de nível médio. A remuneração é de R$ 2.446. As inscrições podem ser feitas até o dia 17 de janeiro. A UFO ainda tem vários editais abertos para contratação de professores. Algumas inscrições começaram hoje, para a Faculdade de Educação, Faculdade de Medicina, Instituto de Letras e Linguística, Faculdade de Odontologia e Faculdade de Matemática. Também tem vaga na Faculdade de Engenharia Civil, no Instituto de Física, Instituto de Economia e Relações Internacionais, Instituto de História e Instituto de Biotecnologia. Para essas áreas, as inscrições começam dia 3 de janeiro e as vagas são para todos os campos. Mais informações no site www.ingresso.ufo.br. A Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, está com concurso público aberto para técnico administrativo em educação. São 29 vagas em várias funções, para nível médio e técnico.
O salário pode chegar a R$ 4.180. As inscrições vão do dia 7 a 31 de janeiro. Mais informações pelo www.2.fmg.br. Por hoje é só, mas em janeiro tem outras dicas. Eu desejo um feliz ano novo para você, com prosperidade e esperança. Até a próxima! De que forma os projetos de extensão ajudam a sociedade? Confira depois do intervalo. Estamos de volta e vamos saber como fica a previsão do tempo em Uberlândia e outras cidades da região. Olha só. Pode preparar porque tem previsão de chuva com trovoadas em Uberlândia nesta sexta-feira. As temperaturas variam entre 19 e 24 graus. Sexta-feira chuvosa em Patos de Minas com possibilidade de trovoadas. Os termômetros podem marcar temperatura mínima de 19 e máxima de 26 graus. Previsão de chuva com trovoadas também em Monte Carmelo, mínima de 20 e máxima de 25 graus. Possibilidade de chuva acompanhada de trovões ao longo do dia em Ituiutaba. A sexta vai ser quente com temperatura máxima de 28 e mínima de 20 graus. Previsão de chuva também em Patrocínio, mínima de 18 e máxima de 26 graus. Você vai conhecer agora histórias de pessoas que tiveram as vidas transformadas por meio de projetos de extensão. O material foi elaborado pela equipe de arte e conteúdo Arco Produção da TV Universitária. Eu sempre quis trabalhar em alguma cidade pequena do interior de Minas, que tivesse uma universidade federal. A UFO, ela apoia a extensão, ela dá muitas oportunidades para se realizar trabalho de extensão. Tem vários editais, todo ano sai bastante edital. Para quem tiver interessado em fazer extensão, é um prato cheio. A universidade hoje ela vai muito além, né, do ensino superior. Se os nossos jovens, né, desde o ensino médio, o ensino fundamental, eles já tiverem contato com a tecnologia, né, eles podem transformar desde cedo o espaço onde eles vivem. Do comprometimento, da forma de pensar, o encadeamento lógico das ideias, que os alunos conseguem explicar melhor as coisas, de forma menos ambígua. A professora nova, né, chegando aqui. Então, como é que isso, o que isso vai acontecer? O que significa para mim hoje poder te olhar e dizer assim, o Em Cima do Salto finalizou suas ações, né, enquanto programa Em Cima do Salto, Saúde, Educação e Cidadania, em julho de 2018. Né? Então, são 12 anos de história, né, quase completos, e que a gente olha para trás e a gente entende, nós encerramos porque nós cumprimos os objetivos. Eu entendo que dentro desse universo LGBT, né, existe uma distribuição desigual das vulnerabilidades, então, nessa perspectiva, ele atende prioritariamente a população de travestis e transexuais, mas a partir dele e através dele, né, e com negociações, ele também foi muito importante para todo o segmento. E a universidade trouxe para nós um modo de entender de como que a gente poderia fazer a economia popular e solidária acontecer. A gente recebeu, a princípio, lá no começo, a gente recebeu o convite do CIEPS, UFO, né, através da professora Cristiane Betanho, pessoas envolvidas com a questão da produção de alimentos saudáveis. E essa parceria com a universidade trouxe a sabedoria da universidade até a gente e também pudemos compartilhar a nossa sabedoria com eles. Despertou a gente um senso crítico
que a gente vem a vida toda num senso comum. E a partir da entrada na universidade desperta na gente esse senso crítico. Opa, eu posso mudar isso, eu posso fazer aquilo. Então nós tivemos 3 grandes projetos que compuseram o programa, né? Então, o primeiro dele é o Educando pelos Pares, que foi extremamente importante no empoderamento das travestis, o Vidas nas Calçadas, que falo dele por último, e o ambulatório. Então, em setembro de 2007, abre o primeiro ambulatório, né, no Brasil, voltado para as travestis, né, para pensar um cuidado com elas, né? Nós fomos o primeiro hospital do Brasil, né, e o primeiro hospital escola desse país a ter o nome social no prontuário, conforme já identificava a Carta dos Direitos dos Usuários do SUS, né? Então, no prontuário eletrônico, nós já tínhamos aberto o campo para o nome social. Isso depois serve de referência para o Ministério da Saúde, né, adotar no cartão SUS. Então, nós trabalhamos com, né, na construção da política pública, que em 2013 é lançada como Política Nacional de Saúde Integral para Travestis e Transsexuais, né. Lá atrás, na portaria do processo transexualizador, que é de 2008, depois revisto agora também em 2013. Então, o tempo todo em que nós estávamos tentando construir um saber, né, e construir um cuidado, um serviço para a população de travestis e transexuais, ao mesmo tempo a gente trabalhando com ensino, com pesquisa, com o ativismo, né, me considero sim uma ativista desse campo, mas uma pesquisadora e também alguém que eu entendo que a gente tenta fazer, né, da nossa prática um lugar de pensar e do pensamento uma ação. A liberdade que a gente tem para falar com esses alunos, para conversar com eles. E hoje a gente tem um outro aspecto interessante, que é os alunos virem até nós, as aulas são na própria universidade. Então eles conhecem aquele ambiente, eles já ficam familiarizados, né? E às vezes eu brinco, olha, eu brinco sério, tá? Às vezes eu falo, olha, isso aqui pode ser o futuro de vocês, né? Pode ser o local onde vocês vão fazer o curso superior, onde vocês vão escolher a profissão de vocês. E a gente achou na feirinha um canal interessante de comunicação com a universidade, de comunicação com o nosso consumidor. Além da feira, a universidade, através da feira, vem nos proporcionando outras atividades. Por exemplo, como comercializar, como manipular esse alimento para que ele saia saudável do campo, chegue saudável na cidade e esteja no prato com a mesma qualidade. Você está numa universidade que é considerada uma universidade periférica, né? E quando você sai daqui e as pessoas têm um profundo respeito pelo que é feito aqui, né? E você percebe, as pessoas às vezes respiram e falam, mas é na UFO, é lá em Uberlândia, né? Então, assim, eu tenho muito orgulho de pensar que nós aprovamos a política, né? Na primeira mesmo, a gente aprovou o nome social na universidade, o uso do nome social, que foi aprovado por unanimidade no conselho, né, dessa universidade. A universidade ela é pública, então ela tem que ter um retorno para a sociedade, né, formação de recursos humanos. Mas esses projetos de extensão, de pesquisa, né, eles também têm uma relevância muito grande no retorno que a sociedade tem do investimento público. Professor Helder, são alguns dos exemplos dos mais de 1000 projetos, né? Como você bem explicou no primeiro bloco. Achei interessante, a professora disse o seguinte, é do pensamento uma ação. Seria realmente isso, então, o trabalho da extensão? É muito bonito essa amostragem que foi feita. É exatamente isso. A universidade, como diz nos escritos, é um bem público. E esta universidade é uma instituição pública. E toda universidade no Brasil, ela deveria ter esse comprometimento.
social. E quando a reportagem ia mostrando essa relação de como que esta universidade influencia políticas públicas de melhoria da qualidade de vida das pessoas, é isso que nós estamos chamando de extensão. É o braço da universidade aberto à comunidade e que se abraça a essa comunidade, que financia o que nós estamos fazendo aqui dentro dessa instituição, uma instituição pública com um comprometimento social. Certo. E na sua opinião, professor Armindo, essa ideia, né, da universidade, no caso da UFO, universalizar, levar realmente para fora aquilo que é produzido aqui, não só apenas para a população, mas para o Brasil, para o exterior, isso também é uma forma de valorizar a extensão feita pela comunidade acadêmica? Eu penso que sim. Eu penso que só é possível esse transbordamento das experiências, né, para outras realidades, porque a Universidade Federal de Uberlândia já tem uma grande experiência com extensão. Então, se formos aos campos, nos vários campos, você já vê atividades de extensão muito bem consolidadas, né? Nos projetos que são propostos, já há um histórico da experiência dessas pessoas nos projetos. Então, a extensão, ela proporciona uma realização do professor que supera o seu momento de aquele que ensina, aquele que faz pesquisa, mas se ele tiver a sensibilidade dessa perspectiva de ir para além desse espaço de trabalho dele, ele vai contribuir muito mais com a comunidade externa da universidade. Porque esse é o papel da universidade. A universidade, ela não olha só para dentro, ela não olha só para a formação do nosso estudante, ela olha para a comunidade, ela olha para os mais pobres, ela olha para as minorias, ela olha para as comunidades que precisam de ajuda na sua organização. Olha o exemplo dos trabalhadores rurais que estão tendo um apoio, não só o apoio na organização da produção, mas da venda, né? Então, a universidade, ela dá o suporte para que as pessoas possam realizar aquilo que desejam. Então, penso que seja o professor da área mais técnica possível, ou da área das humanas, ele tem espaço de realização de extensão. E isso, a partir de agora, com a nova resolução, a gente pode registrar, a gente pode acompanhar isso a partir dos projetos. O que se quer é que a universidade conheça melhor, conheça bem o que ela está fazendo. Tá certo. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Professor Helder, muito obrigada pela sua presença aqui no Jornal da UFO. Eu que agradeço muito a gentileza do convite. Tá certo. Professor Armindo, muito obrigada também pelas informações que você compartilhou com a gente hoje. Eu que agradeço. O Jornal da UFO, então, fica por aqui. Muito obrigada pela companhia, uma ótima noite para você e até amanhã.